E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conferir um novo notebook aqui no canal. É um Acer Nitro V15 com i5 13420H e RTX 4060. Ele acabou de ser lançado no Brasil e atualmente é o modelo mais barato com essa placa de vídeo. Então acredito que esse vídeo vai ser legal para mostrar qual foi a economia feita para ele custar menos que outros modelos com a mesma placa. Beleza? Agora bora lá conferir. Começando com um rápido unboxing, a caixa do notebook é bem simples e não vem muita coisa além do essencial. Temos a fonte com os cabos, o manual do usuário, que provavelmente pouca gente usa hoje em dia, e por fim o mais importante, o próprio notebook, que no meu caso veio bem embalado e sem qualquer detalhe na carcaça. Também abri o notebook para conferir a parte interna dele. Dá para ver que a capacidade da bateria bate com o especificado pela Acer, sendo de 57 Wh, e contando com o SSD pré-instalado, ele tem dois slots de expansão M2 de diferentes tamanhos. Na parte de cima também tem dois slots para expansão, mas dessa vez de memória RAM DDR5, um deles vem vazio e o outro ocupado com um módulo pré-instalado de 16 GB. E diferente da maioria dos outros notebooks para jogos, esse aqui conta com as duas ventoinhas do mesmo lado, então dá para ver que o projeto é o mesmo dos Nitro V15 com a 3050 e 4050, ou seja, não é nada muito especial. Em relação às conexões, do lado esquerdo ele conta com uma porta USB-C Thunderbolt, que suporta saída de vídeo e também carregamento de até 65 watts. Tem também duas saídas USB-A 3.2, uma porta HDMI 2.1 e a entrada para a internet via cabo RJ45. Do outro lado, ele tem mais uma saída USB 3.2 geração 1 e a conexão P2 para fone e microfone. O touchpad eu achei ok, não chegou a agarrar o dedo ou acontecer algum tipo de misclick. Já o teclado segue com aquele mesmo esquema de teclas com perfil baixo de membrana, então é bem silencioso e confortável. Ele é retroiluminado também, mas somente na cor laranja, tendo dois níveis de ajuste de brilho. Sobre a saída de ar, o Nitro V15 continua com uma na parte de cima, perto do display, que muita gente não gosta, embora não seja incomum em outros notebooks. Tem mais uma na lateral, perto da saída USB-C, e também na parte de baixo. Ele é um notebook com construção mais simples e totalmente de plástico, então acaba sendo até leve para um modelo gamer, tendo cerca de 2,98 kg. E quando a gente adiciona a fonte na balança, vai ter quase seus 2,5 kg. Em relação à tela, ela tem 15,6 polegadas com resolução Full HD, painel do tipo IPS e taxa de atualização de 165 Hz. Conta com 300 nits de brilho e 45% de cobertura NTSC. Então vai ser aquela tela padrão que vem em muito notebook gamer de entrada. É ok para a grande maioria das pessoas, mas acaba não sendo indicado para quem precisa de uma alta fidelidade de cores, que é onde ela mais peca. Eu também dei uma olhada no UFO Test, e dá para notar em câmera lenta que ele tem um leve ghosting. E comparando com o TUF A15 que tem um display com especificações semelhantes, o resultado também é parecido. Então é um nível de ghosting que você realmente vai encontrar em telas IPS de notebook gamers de entrada. Não é nada que vai estragar a experiência, pois na velocidade normal dentro do jogo é bem mais difícil de perceber isso, mas fica aí a informação. A fonte enviada na caixa é aquela padrão que sempre vem nos Nitro V15, com a capacidade de 135 watts. Eu fiz um teste para saber a duração da bateria, com o Wi-Fi ativado e brilho em 50%. Deixei um vídeo rolando no YouTube por um tempo e depois de quase 3 horas, restava 6% de bateria restante. Lembrando que essa duração pode variar para mais ou para menos dependendo do uso. Por exemplo, eu também fiz um outro teste de bateria jogando Cyberpunk em 1080p com os gráficos no médio e FPS travado em 30, e quando chegou a 1 hora e meia de jogo, o notebook já estava perto de desligar com 10% de carga restante. Então é como eu tinha dito, a duração depende muito da carga que você coloca nele. Se for só para navegar ou acessar uma planilha, ele vai durar muito mais que em jogos. Eu também dei uma rápida olhadinha nos alto-falantes, microfone e câmera desse Nitro V15. A partir de agora, vocês vão ouvir uma captura que fiz dele reproduzindo uma música no volume máximo. Também gravei um áudio com o microfone. Nesse momento, eu estou gravando com o microfone embutido no Nitro V15, então dá para ver que não é grande coisa, é só para quebrar o galho mesmo. Já sobre a webcam, ela grava em 720p a 30 fps, tem bastante ruído e o brilho também acaba estourando de vez em quando, mas deve servir para participar de videochamadas ou algum tipo de live stream. O aplicativo da Acer para esse notebook é o Nitro Sense.
Por ele dá para monitorar o clock e as temperaturas, alterar entre os modos de energia silencioso, equilibrado e desempenho, e também limitar a carga da bateria para 80%, para tentar preservar ela um pouco mais. Eu realizei um teste para saber a diferença de desempenho em jogos entre os 3 perfis que são disponibilizados dentro do aplicativo. E resumindo, o único que realmente derruba um pouco os frames é o silencioso, já que ele acaba cortando o consumo da RTX 4060 para 35 watts. Os modos equilibrado e desempenho vão entregar praticamente a mesma coisa, pelo menos falando de jogos. Também é possível mexer na velocidade das ventoinhas. No modo automático com algum jogo aberto ou aplicativo mais pesado, o notebook é bem barulhento. Mas manualmente setando as duas para 50%, reduz consideravelmente esse barulho. Em relação às temperaturas, também não vai mudar tanto. Ele vai ganhar lá seus 3 a 4 graus na placa de vídeo e processador, mas ainda vai continuar frio. E em compensação, a redução do barulho das ventoinhas melhora demais a experiência com esse notebook. O SSD pré-instalado aqui é um M.2 NVMe 4.0 de 512 GB. Eu não encontrei nenhuma informação sobre a velocidade e outras coisas, mas fiz um teste simples no Crystal DiskMark que ele bateu 5.301 MB por segundo de escrita e 4.793 de leitura. Mas é importante frisar que no uso real ele não necessariamente vai chegar sempre nessas velocidades, ainda mais se você já colocou bastante coisa nele. O processador equipado aqui é um i5 13420H. Como o nome diz, é um processador de 13ª geração, um Raptor Lake de 45 watts de TDP, tem 8 núcleos, sendo 4 deles de desempenho e 4 de eficiência. Ele também tem um Hyper-Thread habilitado, mas somente nos núcleos de desempenho, então vai ter ali suas 12 threads. Eu fiz uma comparação rápida desse i5 com o Ryzen 5 7435HS do Asus TUF A15, e pelo menos nesse benchmark do CPU-Z, eles ficaram bem próximos, com o i5 do lado esquerdo ganhando no single thread e o Ryzen 5 levando no multithread. O notebook vem com um módulo de memória RAM DDR5 com velocidade de 5.600 MT, mas como o i5 teoricamente só suporta 5.200, a memória acaba se ajustando para essa velocidade. Algo que recomendo fazer aqui para quem quer obter o máximo desempenho desse processador é colocar mais um módulo de memória, pois rodando somente com um vai prejudicar o desempenho mesmo sendo DDR5. Não vai ser nada absurdo como era o DDR4 em single channel, mas ainda assim vai fazer uma diferença. Também conferi como o notebook se sai no DaVinci Resolve. É uma edição de vídeo simples, com os arquivos originais na resolução 4K 60 fps, e eu não tive nenhum problema com lag na timeline, mesmo usando a resolução completa. A configuração para renderizar também estava a 4K 60 fps, com 70.000 de bitrate usando o codec AV1, já que a 4060 já tem suporte a ele. O vídeo tem uma duração total de 5 minutos e o notebook levou cerca de 9 minutos e 11 segundos para finalizar a renderização. Eu também fiz um teste no 3D Mark Port Royal, que é um benchmark sintético com Ray Trace que vai utilizar exclusivamente a RTX 4060. E nesse teste ela conseguiu 5.441 pontos, que está dentro da média para essa placa de vídeo com 75 watts de TGP. Esse benchmark do 3D Mark tem um ranking, então eu comparei o resultado dessa 4060 do Nitro V15 com outro que está no top 50 desse ranking. Obviamente essa outra 4060 é um modelo de 140 watts, e a diferença entre as duas ficou de cerca de 18%, que é esperado já que o clock dela é muito mais alta. Aproveitei também para pegar o resultado de um notebook com 4050 no top 50 do ranking, que pelo clock também tem seus 140 watts de TGP. E a diferença aqui foi de 7% a favor da 4060 do Nitro V15, lembrando que esse benchmark não precisa de muito VRAM, então os 2 GB a mais da 4060 não vão fazer nenhuma diferença aqui. Indo para os jogos, comecei testando o notebook no Marvel Rivals, rodando em Full HD com os gráficos no alto. Lembrando que a captura dos jogos foi feita usando uma placa de captura em um segundo computador, então o notebook não perde desempenho por conta disso. E nessa configuração ele conseguiu entregar uma boa experiência, fazendo cerca de 76 FPS na média e 51 no 1% low. Eu considero um resultado ok, pois esse jogo com os gráficos no alto usa Lumen na iluminação, que é bem pesado mesmo para algumas placas de vídeo de desktop com muita mais margem de energia. E como esse jogo é um multiplayer competitivo, onde normalmente as pessoas tentam pegar o máximo de FPS, eu também dei uma olhada no desempenho rodando com os gráficos no baixo e DLSS no modo qualidade. E com tudo no baixo, o FPS começa a ser limitado pelo processador, o que é esperado já que o Marvel Rivals consome muito de tudo.
O uso da RTX 4060 acaba caindo e o i5 fica próximo do seu limite de consumo, com a temperatura aumentando também. A média de FPS ficou próxima dos 130 com 76 no % low. Então, nesse jogo ele não vai chegar nos 165 Hz da tela do notebook, pelo menos não durante os momentos importantes, mas também não teve nenhum tipo de stuttering, foi uma gameplay muito estável no geral. Próximo é o Cyberpunk 2077, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra. Já aqui, o notebook não chega a entregar os 60 FPS de forma constante, mas passa muito perto disso. Durante o meu teste, ele teve uma média de 57 FPS com 40 no 1% low. Para melhorar esses frames, eu ativei o DLSS no modo qualidade. Assim ele passa a rodar muito mais fluido, com uma média de 75 FPS. O 1% low também melhora, ficando mais próximo dos 50. O Cyberpunk, como sempre, demanda bastante do processador para entregar frames acima dos 60, então em muitos momentos o Core i5 vai acabar segurando um pouco a 4060. Eu acredito que colocando mais um pente de memória deve melhorar um pouco isso. Com a ajuda dos 8 GB de VRAM da 4060, dá para testar com o Ray Tracing ativado. Eu usei o DLSS no modo qualidade, gerador de frames e os gráficos no alto. Dessa forma, ele vai ficar ali próximo dos 90 FPS. Não acho que seja para todo mundo, já que, embora seja muitos frames, a latência continua como se você estivesse jogando a 50 FPS. Então vai depender muito do quão sensível você é para esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, com o mouse, consigo sentir um pouco essa latência, mas no controle já acho mais tranquilo. No Resident Evil 4 Remake, testei em Full HD nativo com o preset priorizar gráficos, que seria mais ou menos o alto ali do jogo. Esse é um game que não tem suporte ao DLSS ou gerador de frames, então tudo aqui está rodando de forma nativa. E acredito que nem seja necessário, já que mesmo com os gráficos quase no máximo, ele roda perfeitamente entre 80 e 90 FPS. Inclusive, em ambientes que não tem tanta vegetação e mais fechados, ele chega até próximo de entregar mais de 120 FPS. Próximo jogo é o Doom The Dark Ages, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra Pesadelo. Esse é um título recém-lançado que é bem pesado, parte disso porque ele sempre tem Ray Tracing habilitado, então não tem como a gente desativar, então rodar nativamente é bem difícil. O Nitro V15 entregou uma média de 54 FPS com 44 no 1% low. Dá pra jogar, mas como o Doom é um jogo mais frenético, faz mais sentido mirar pelo menos em 60 FPS de forma constante. Para conseguir isso, eu ativei o DLSS no modo qualidade, ainda com os gráficos no máximo. Agora ele passa a rodar sempre acima dos 60, mais precisamente fazendo 76 FPS na média e 60 no 1% low. Além da fluidez maior, principalmente se você estiver jogando na tela do notebook, que tem uma taxa de hertz mais alta, o input lag também melhora com o aumento dos frames. Então a experiência no geral acaba sendo muito melhor que jogar nativamente. Esse jogo também tem suporte ao gerador de frames da Nvidia, então eu fiz o teste com ele habilitado. E a situação aqui vai ser um pouco melhor que no Cyberpunk. O Doom tem uma excelente implementação do gerador de frames. O input lag não vai ser tão perceptível porque antes o notebook já estava entregando um bom desempenho. Então é uma opção viável. Vai ter uma média de FPS na casa dos 120 com uma excelente fluidez. No The Last of Us Parte 1, testei em Full HD nativo com DLAA para melhorar os serrilhados e também os gráficos no alto. O notebook também entrega um bom desempenho aqui, fazendo uma média na casa dos 70 FPS com 45 no 1% low. Esse é um dos cenários do jogo que mais pesa no processador e na placa de vídeo, então na grande maioria do tempo jogando, o desempenho vai ser um pouco maior que o que eu apresentei nesse teste. Estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. O último jogo testado é o Hogwarts Legacy, rodando em Full HD nativo com DLAA para melhorar os serrilhados e os gráficos no alto. Comecei testando em Hogsmeade, que é uma cidadezinha do jogo extremamente pesada, principalmente no processador, então já é esperado que 1% low não seja alto.
mas a média ficou decente, bem próxima dos 80 FPS. Eu não acho que seja um resultado tão ruim, pois é muito difícil para qualquer processador de notebook ter uma boa estabilidade nessa área sem usar o gerador de frames. Mas algo que novamente pode ajudar seria adicionar um outro pente de 16 GB para esse notebook, já que esse é um dos jogos conhecidos que se beneficiam de mais memória. Eu também conferi como ele se sai com o DLSS no modo qualidade e o gerador de frames ativado. E assim o notebook começa a entregar uma gameplay mais fluida, rodando bem próximo dos 120 FPS. Ainda rola aqueles micros stutters de vez em quando que derrubam o 1% low, mas pessoalmente acho que fica bem melhor de jogar assim. E eu tenho uma dica para quem estiver com esse notebook e quer conseguir um pouquinho mais de desempenho na RTX 4060. Se você vai jogar um game que não precisa tanto de processador, vai lá no Google e procura por um aplicativo chamado UXTU. Com esse software, dá para alterar o power limit do processador sem precisar ficar entrando na BIOS. Então, por exemplo, dá para ajustar para o i5 consumir, sei lá, uns 20 watts. Assim a 4060 ganha um pouco de energia para trabalhar e aumentar os clocks, consequentemente entregando mais FPS. Mas lembrando que isso só faz sentido em jogos que não pedem tanto processador. Enfim, pessoal, basicamente esse novo Nitro V15 entrega o que você paga por ele. Em comparação com a maioria dos outros modelos com a RTX 4060, esse notebook vai ter uma construção mais simples, uma GPU com menor consumo, que na prática vai entregar 15 a 20% menos desempenho que ela no máximo, e possivelmente um processador mais fraco também, mas isso custando praticamente R$ 2.000 a menos. Então, se teu objetivo é jogar games pesados e principalmente lançamentos, eu não acho que tem uma opção melhor abaixo dos R$ 6.000, que é mais ou menos a faixa de preço que você encontra ele. Dando sorte de encontrar uma boa promoção, por esse valor dá para achar no máximo um modelo com uma RTX 4050 de 140 watts de TGP, que normalmente também vão ter processadores mais fortes e entregar mais FPS em jogos competitivos, como Valorant, CS2 ou um Dota da vida. Mas em compensação, eles também vão ter uma GPU um pouco mais fraca e com 6 GB de VRAM ao invés dos 8 da 4060, que mesmo em 1080p vai fazer diferença em muitos jogos recentes. Um exemplo de jogo que roda em 1080p que mesmo os 8 GB já ficam apertados é o próprio Doom que testei antes. Rodando no Ultra sem ajuste no limite de textura, o jogo vai consumir seus 8 GB e meio. Então aqui ele já está usando uma parte da RAM como memória de vídeo para poder compensar. E isso já faz ele perder um pouco de desempenho, já que a memória RAM não é tão rápida quanto a memória da placa de vídeo. Quando eu faço uma redução nesse limite de textura, ele passa a entregar 25% mais desempenho com o mesmo gráfico no Ultra. Então, com certeza, esses 8 GB de VRAM é uma grande vantagem em relação aos 6 dos modelos com RTX 4050. Não que com ela não dê para jogar os lançamentos. Sempre vai ser possível fazer caber diminuindo uma textura aqui ou ali. Mas ter uma GPU com um pouquinho mais de desempenho e essa folguinha na VRAM são pontos que pesam bastante na minha opinião. E falando fora dos jogos, outros cenários que essa VRAM adicional também traz vantagem seriam em softwares de edição de vídeo, renderização 3D no Blender da vida e até mesmo treinamento de modelos de IA. Mesmo que nesse último, acredito que faça mais sentido mirar num desktop, caso seja possível. Enfim, pessoal, comentem aí o que vocês acham desse notebook. Esse vídeo deu um trabalhão, então se chegou até aqui e gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar o canal. Eu pretendo lançar mais alguns testes desse e outros notebooks. Agora eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!